partir de agora, você não vai ter mais a desculpa de que não tem filmes cristãos pra assistir no fim de semana. Porque no vídeo de hoje eu vou estar indicando 100 filmes cristãos. Isso mesmo, você ouviu direito, a gente vai estar falando um pouquinho sobre cada um. Então aproveita e assiste o vídeo até o fim pra você não perder nenhuma indicação. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a Fé e Tulipas. É uma alegria enorme ter você aqui pra gente estar falando sobre 100 filmes cristãos. É muita coisa, mas com a graça do Senhor a gente vai conseguir. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra você não estar perdendo nenhuma novidade e sempre ser notificada quando lançar vídeo novo. Porque esse daqui é um canal cristão que tem o propósito de abençoar você a estar crescendo e florescendo na palavra do Senhor. Então, se você quiser ver mais vídeos como esse e também sobre vida cristã, se inscreve. Então vamos à lista dos 100 filmes cristãos. A gente vai ver tanto filmes de biografias, filmes de histórias reais, drama, comédia, filmes clássicos, então tem muita coisa aqui que você vai gostar. Então vamos lá, o primeiro filme se chama Torturado por Cristo. Esse filme conta a história real de um pastor chamado Richard Wurmbrand. Ele foi um pastor durante a Romênia comunista e durante esse período ele foi preso e passou vários e vários anos na prisão. É um filme muito bonito que vai inspirar a sua fé. O próximo é As Histórias de Jonathan Sperry. Esse filme conta a história de 3 crianças que começam a ter encontros semanais com um senhor chamado Jonathan Sperry. E ele vai ensinar essas crianças sobre a Bíblia e sobre vida cristã. E é muito bonito porque o filme vai mostrando a transformação dessas crianças à medida que elas vão entendendo sobre Jesus e o impacto da Bíblia na vida delas. Então esse é um filme muito bom de assistir. O próximo é o filme Terra Selvagem. Esse filme é muito legal porque ele conta a história de 5 missionários que foram pro Equador compartilhar o evangelho e eles deram a vida deles para estarem dando testemunho do Senhor Jesus. Então é um filme muito bonito que vai contar sobre a história deles, focada mais em um específico, mas é um filme muito bom que com certeza vai inspirar a sua fé. O próximo filme é Uma Chama na Escuridão. Esse filme conta a história de um missionário chamado William Carey. Ele foi um missionário na Índia e também ele traduziu a Bíblia para o idioma deles, e esse filme vai contar a trajetória dele, todas as dificuldades que ele passou, então é um filme muito inspirador. E o próximo é O Fora da Lei de Deus. Esse filme conta a história do William Tyndale, que foi a pessoa que traduziu a Bíblia para o inglês. Então foi uma grande bênção do Senhor ter esse homem, porque ele fez com que mais pessoas pudessem ter a palavra de Deus. E esse filme vai contar sobre as dificuldades que ele passou e vai mostrar também, tem várias coisas que tem hora que dói o coração de ver, mas é muito bonito ver a fidelidade de homens como ele. Então é uma grande bênção aprender mais sobre esses homens. E o próximo filme é Martinho Lutero. Esse filme é muito legal, também a versão mais nova que lançou há alguns anos atrás também é muito boa, mas esse é legal porque ele é em preto e branco e ele também vai mostrar alguns personagens que o filme mais novo não mostra. Então é muito encorajador de ver a fidelidade de Lutero em buscar fazer a reforma protestante para que desse jeito nós pudéssemos ter a Bíblia em fácil acesso hoje. Então é um filme muito bom que você vai gostar. O próximo filme se chama A Lista. E esse filme vai contar a história de um personagem chamado Jack Stone, que ele passou por várias dificuldades na vida dele, mas quando ele se torna adulto, ele se torna um advogado. E aí vai contar a trajetória dele, porque em meio a tudo isso, ele é muito resistente contra o evangelho. Então o filme mostra todas as dificuldades que ele passa e é um filme muito bom que eu não vou dar spoiler aqui. O próximo se chama Em Busca da Verdade. Esse filme conta a história de uma igreja que aconteceu um roubo, que alguém roubou tudo que tinha no cofre e ninguém sabe quem é. E o filme todo é a trama das pessoas tentando descobrir quem foi, a igreja contrata um detetive, tem esse mistério no filme e é muito bom também pra assistir com a família. O próximo se chama Coragem para Amar. Esse filme conta a história de um rapaz que ele é o presidente de uma companhia de engenharia e acontece um erro na hora de uma compra, ele vai se fingir de outra pessoa pra conseguir descobrir o que tá acontecendo dentro da empresa dele. Então é um filme muito legal que vai mostrar também coisas bonitas sobre o evangelho e também é um filme muito gostoso de assistir.
Agora, indo um pouco mais de histórias reais, tem o filme John Wycliffe, que conta a história do pré-reformador John Wycliffe, que ele também foi um dos primeiros a começar a despertar para que mais pessoas pudessem estar lendo a Bíblia um pouco antes da Reforma Protestante. E também outro filme que é bem parecido, que é o John Huss, que vai contar a história do John Huss, que ele também foi um pré-reformador e ele foi morto por buscar compartilhar o evangelho de forma aberta, encorajando com que outras pessoas lessem a Bíblia, e também porque ele falou contra muitas coisas que estavam erradas dentro da Igreja Católica. Então é um filme muito legal, muito encorajador também. O próximo é Hudson Taylor. Esse filme conta a história desse missionário que ele foi da Inglaterra para a China e ele passou por várias dificuldades porque muitas pessoas não acreditavam que ele seria um missionário capacitado. Mas o filme conta a linda história dele e é um filme que vai falar sobre uma maneira tão poderosa sobre a providência do Senhor e como Ele cuida de cada uma das nossas necessidades. Então esse é aquele tipo de filme que realmente vai te edificar e te encorajar demais. O próximo filme se chama Restaurados. Esse filme eu não aconselho a assistir com crianças porque ele tem temas mais maduros, e esse filme vai contar a história de famílias diferentes, uma delas tá na África, outra tá nos Estados Unidos, e como todas elas acabam se conectando, só que também como que o Senhor Jesus age na vida de cada uma dessas famílias. Então é um filme muito bonito, que ele vai tratar de assuntos difíceis, mas na hora que você assistir você vai entender melhor o que eu tô falando, porque é um filme muito bom e muito edificante. O próximo se chama Correndo por um Sonho. Esse filme conta a história de dois irmãos que moram sozinhos porque a mãe deles morreu e o pai deles simplesmente abandonou os filhos. E é um filme muito legal que ele vai falar sobre perseverança no meio das dificuldades e também sobre confiar em Deus em momentos difíceis. Então é um filme muito bom também. Agora, indo um pouquinho aqui para uns filmes um pouco mais clássicos, um dos meus filmes preferidos se chama Quo Vadis. Esse filme vai dar um panorama histórico da Roma Antiga muito bom, porque ele vai contar sobre a história de um centurião romano que se apaixona por uma moça cristã, mas enquanto isso também vai estar mostrando sobre a vida de Nero e como que foi toda a questão de Nero atear fogo em Roma e depois culpar os cristãos. Então vai mostrar a perseguição que os cristãos sofriam naquele período, vai mostrar os personagens de Paulo, de Pedro. Então é muito legal porque tem várias coisas boas nesse filme. Mas também eu tenho que deixar claro que no final tem uma hora que eles falam sobre como que foi que Pedro teria voltado para Roma um pouco antes dele morrer, e ele segue uma tradição que eu acredito que aquilo dali não está muito certo, porque teria alguns problemas teológicos, mas quando você assistir depois você vai entender melhor. Então, tirando alguns apesares assim, é um filme muito legal. O próximo, que também é um clássico, é o filme O Manto Sagrado. Eu sei que quando ouve esse título parece que é um filme cheio de superstição e essas coisas, mas não é. E esse filme conta a história do centurião que teria ficado com o manto de Jesus depois de terem jogado sortes no momento da morte de Cristo. E uma das minhas partes preferidas do filme é no momento que depois ele tá procurando o manto de Jesus e ele encontra uma personagem que ela vai contar de uma maneira muito profunda sobre o porquê Deus permite que crentes passem por sofrimento. Então, é um filme que tem vários diálogos muito bons e é um filme muito legal que você vai gostar. O próximo também é um clássico, que é o Ben-Hur de 1959. Esse é o Ben-Hur antigo, é um filme muito longo, sim, mas vale a pena. Então, o final do filme tem uma redenção espetacular e vai também ser um paralelo da vida de Jesus, sobre a história de um príncipe judeu que viveu paralelo. Então, é muito legal todo esse contexto histórico também que o filme traz, mas acima de tudo, a história de como Jesus muda a vida das pessoas. Então é um filme muito lindo. E também o filme Rosa da Esperança. Esse filme vai contar a história de uma família no meio da Segunda Guerra Mundial, porque o filme também foi filmado no meio da Segunda Guerra Mundial, e a história de uma família que eles estão passando por tudo isso, só que eles vão vendo as dificuldades da guerra bem de perto. Então, se você gosta de filmes de guerra, ele vai trazer um contexto muito legal dos próprios civis. E também é um filme que ele vai trazer esperança, é um filme muito bonito que você vai gostar. E o próximo, com certeza, indo nessa linha de clássicos, teria que ser o filme Carruagens de Fogo. Esse é um filme muito bom, porque ele vai contar a história das Olimpíadas em Paris, mas é muito legal porque o filme ele vai ter grande parte que vai focar no Eric Liddell. Ele foi um atleta que depois que ele participou das Olimpíadas, ele foi pra China para ser missionário. O filme não vai contar muito sobre a vida dele na China, mas vai contar sobre como ele era fiel ao Senhor durante o período que ele estava sendo atleta, e também vai mostrar como ele usava isso para compartilhar o evangelho. E o filme também vai ter um contexto muito grande por trás, que é muito legal de assistir, então pega pra ver que esse filme é muito bom.
O próximo se chama A Mulher Faz o Homem. Esse filme é muito legal, especialmente se você gosta de assuntos de política, que esse filme vai contar a história de um homem que ele foi simplesmente colocado para ser senador e durante o filme ele vai começar a descobrir que existem várias coisas de corrupção ali no meio, só que ele não vai participar daquilo e ele vai sofrer muito, toda uma retaliação, e é um filme muito interessante que ele mostra sobre como a mídia controla bastante a opinião pública e várias coisas assim, e mostra sobre como que nós devemos buscar honestidade. Então é um filme muito legal que você vai gostar de assistir. E o próximo filme é Os Radicais. Esse filme vai contar sobre os anabatistas, que também é basicamente os pais da Igreja Batista, e também vai mostrar toda a perseguição que eles sofreram por causa da visão que eles tinham sobre o batismo, mas também vai mostrar a fidelidade deles e como que era todo o contexto. Então é um filme muito bom. E o próximo filme que eu vou estar indicando se chama Graça e Perdão. Esse filme é muito bonito, mas ele também é uma história bem pesada, porque ele vai contar a história de uma comunidade Amish que tinha uma escola e um dia um homem chega e mata algumas garotas da escola. Só que o filme vai contar como que as pessoas da comunidade Amish conseguiram perdoar esse homem e também ser um apoio para a família dele, e vai falar sobre a graça do Senhor e como que o perdão de Deus nos estimula a perdoar outras pessoas. É um filme muito bonito. E o próximo filme é Mais Que Vencedores. Esse é dos mesmos criadores de Quarto de Guerra, mas é um dos filmes mais novos deles, que vai contar a história de uma menina que ela não conhece o pai dela, mas também eu não vou falar o que vai acontecer. E o assunto principal dele é sobre identidade, então sobre quem nós somos em Cristo, e o filme vai contar sobre essa história e é muito legal. E o próximo filme se chama O Pagamento de uma Vida. Esse filme é meio complicado de explicar porque ele tem várias nuancezinhas, mas ele é um filme de comédia que vai contar a história de um homem que ele conseguiu uma dívida muito grande e ele tem uma terrível ideia de como conseguir sanar essa dívida. Mas no meio de tudo isso, ele vai tendo contato com pessoas que são cristãs, então é um filme muito legal que ele tem momentos sérios, mas ele também tem momentos de comédia, então é bem legal de assistir com a família. O próximo filme se chama O Favorito. Esse filme é espetacular porque enquanto você tá assistindo, você não faz ideia de como o filme vai terminar. E ele conta a história de dois irmãos que um deles sente que ele não é amado pelo pai e ele acha que o outro irmão é o preferido. Um acidente de carro que um dos irmãos, ele basicamente perde metade da cabeça, então vai também mostrar as dificuldades, mas o final do filme, ele é assustadoramente bom, porque você fica extremamente chocada com tudo que tá acontecendo, de tão bom que é. Então assiste que você vai gostar. O próximo filme se chama Seguindo em Frente. Esse filme vai contar a história de um homem que a esposa dele morreu e ele não é cristão, e ele tem uma resistência muito grande à fé cristã, mas o filho dele é cristão e o filho vai ter um testemunho na frente do pai, buscando ser fiel ao Senhor em meio a tudo isso, só que é bem difícil. Então o filme vai contar sobre esse relacionamento de pai e filho. O próximo é O Bom Livro. Esse filme ele vai acompanhar como se fosse uma bíblia que vai passando por várias pessoas. O filme ele não tem falas, então você vai ter que prestar atenção no que tá acontecendo, mas é um filme muito legal que vai mostrando como o Senhor vai agindo para que a palavra dele possa estar chegando em vários corações. O próximo é Um Chamado Especial. E esse filme conta a história de uma menina que ela muda de cidade com a sua família e ela começa a se envolver com amizades ruins, mas enquanto isso ela também conhece uma menina que é a Grace, que ela é especial, mas que ela tem um coração muito amoroso, e então é um filme muito legal que vai falar sobre o tópico de amizades. O próximo filme é Em Defesa da Fé. Esse filme é extremamente bem pensado porque ele fala contra o darwinismo social, ou aquela ideia de que a gente tem que ir selecionando as pessoas que podem continuar na sociedade e as que não podem, que o filme ele vai ter vários diálogos interessantes e também vai mostrar sobre qual que deve ser a visão cristã em relação a tudo isso. Então é muito legal para você assistir, especialmente se você tá no ensino médio ou na faculdade, porque vai te dar um panorama muito bom. O próximo é O Caminho do Perdão. Esse filme é como se fosse uma versão moderna do Filho Pródigo, então é muito interessante porque vai contar a história do Filho Pródigo só que numa família do século XXI. Então é um filme também bem legal de assistir. O próximo é Separação e Reencontro. Esse é a história de um pai e uma filha que eles já não se viam há muitos anos porque os pais são divorciados, mas acontece uma coisa que o pai vai ter que levar a filha de carro pro outro lado dos Estados Unidos porque ela tá indo pra faculdade. Então é muito legal porque eles vão no conversando e eles vão botando em dia como se fosse o relacionamento de pai e filha. O
O próximo é A Conquista de Reis. Esse é um dos meus filmes preferidos porque ele conta a história da Rainha Esther e ele traz um contexto bem legal, então assiste. Se você ama o livro de Esther, você vai amar esse filme também. O próximo é Santa Bárbara. Pelo título eu sei que parece um filme católico, mas durante o filme não tem nada dessas coisas, só um bebê que é batizado, mas é só você falar que o bebê é presbiteriano, então fica tranquilo. E esse filme vai contar a história da Bárbara, que ela foi uma mulher que já no comecinho ali, na igreja primitiva, ela se converteu. E o filme vai contar a história dela e como que foi o testemunho dela de ser mártir por Cristo. Então é um filme muito legal que vai inspirar demais a sua fé. Os próximos 3 que eu vou indicar são todos da mesma saga. Então o primeiro é O Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa, Príncipe Caspian e A Viagem do Peregrino da Alvorada e Cadeira de Prata. Esses 3 filmes, eles são da versão antiga de Crônicas de Nárnia. Eles são muito bons e também é muito legal porque eles são, na medida do possível, bem fiéis ao livro. E também eu acho muito bom ter o Cadeira de Prata, que é um dos meus preferidos dessas crônicas. Então assiste que você vai amar. Se você tem filhos, você assiste com eles porque vai ser muito legal. O próximo é Confissões de um Filho. Esse também é a história do filho pródigo, só que é aplicada para o século XXI. Então você já conhece a história. E na sequência o filme Rumores de Guerra. Esse é um filme que vai tentar mostrar como que seria o mundo no futuro, um mundo meio pós-apocalíptico. Então é um filme muito legal de assistir. Ele tem vários atores cristãos conhecidos, então você vai gostar também. O próximo, um dos que eu mais gosto também, que é Através da Máscara. Esse filme vai trazer um contexto um pouco antes da independência dos Estados Unidos. E é um filme que ele é meio pra criança, só que ele é muito legal, então você vai gostar de assistir também. E o ponto do filme é mostrar como Deus pode redimir pessoas que tiveram um passado muito ruim. Então é um filme muito legal, se você tem filhos, eles vão se divertir assistindo também. E o próximo é Paulo, o Emissário. Esse filme é bem legal porque ele é bem curto e ele vai tentar mostrar partes principais da vida do apóstolo Paulo. Então pega pra assistir porque ele vai te dar um contexto muito bom sobre a vida dele. O próximo é Cartas para Deus. Esse filme é muito fofo porque conta a história de um rapazinho que ele deve ter por volta dos seus 10 anos e ele tem câncer, mas as orações dele são em formato de cartas. Então o filme vai contar a história dele, da família dele. É um filme muito bonito e que provavelmente vai te fazer chorar. O próximo filme é A Cruz e o Punhal. Esse é a história real, porque é a história de um pastor chamado David Wilkerson, que ele evangelizava gangues em Nova York, ali por volta dos anos 80. Então é um filme muito interessante, eu aconselho não assistir com crianças, porque mostra pessoas usando drogas e tudo isso, mas é um filme muito bonito que mostra como que ele foi persistente em compartilhar o evangelho. O próximo é da coleção Bíblia Sagrada, então eu vou dar uma lista aqui pra você acompanhar. O filme Abraão, Jacó, Jeremias e Davi. Então, esses filmes são muito bons, que eles vão trazer um contexto bem legal que vai te ajudar a associar aquilo que você lê na Bíblia. O próximo é um filme bíblico, mas não é dessa saga, que é o filme Sansão, que vai contar a história de Sansão e é um filme muito bom. O próximo se chama Indestrutível. Esse filme é muito legal porque eu nunca vi nenhum filme parecido, que é a história de uma menina que ela é sequestrada por índios e o filme também vai contar sobre a perseverança dela e como mesmo no meio de tudo isso, ela consegue se lembrar de que ela não está sozinha. Então é um filme muito lindo. O próximo é o filme Johnny, que conta a história da Joni Eareckson Tada. Ela é uma mulher que já está há mais de 50 anos numa cadeira de rodas porque ela é tetraplégica e o filme vai contar a história de como que foi toda essa jornada, de como que ela um dia mergulhou e ela quebrou o pescoço e vai mostrar como que foi ela no hospital e quando ela estava se readaptando, voltando para casa. Então vai mostrar a fé dela e é ela mesma que atua no filme, então é muito bom. O próximo é Compromisso Precioso. Esse filme é muito bonito, porque vai contar a história de um casal que descobre que a esposa tem Alzheimer e durante todo esse período o marido vai começar a cuidar dela. Então é um filme muito bonito que vai mostrar o que realmente significa um amor de verdade. O próximo é O Último Voo. E esse filme conta a história de um homem que é piloto de avião, que ele vai resgatar a ex-namorada dele, que é missionária porque o pai dela pediu pra ele fazer isso, e ele vai tentar resgatar, só que ela tá numa situação muito complicada, que ela tá numa aldeia bem pequena. Então é um filme muito interessante, que ele vai ter um pouco de ação e tudo isso. Se você gosta dessas coisas, você vai amar, porque é um filme que também mostra de maneira muito evangelística o amor de Cristo. O próximo filme é A Escalada. Esse é um filme de alpinismo que conta a história de 2 alpinistas, um cristão e um não cristão, e como que eles vão nessa missão juntos, que eles são contratados para isso. E o filme vai mostrar também toda a resistência do não cristão e como o cristão estava buscando dar um bom testemunho. Então é um filme maravilhoso também para assistir com a família. O próximo
próximo é Uma Questão de Fé. A história de uma menina que ela foi pra faculdade e quando ela chega lá, ela começa a acreditar na teoria da evolução, deixando de lado a criação. E quando o pai dela descobre isso, ele vai buscar ajudar a filha a voltar pra fé. Então é um filme que, se você tá no ensino médio, na faculdade, é muito legal pra você assistir. O próximo, Um Pedido de Natal. Conta a história de uma menina bem chatinha que um dia ela deseja que os pais nunca fossem cristãos e no outro dia ela acorda e ela vê o mundo dessa forma, como se os pais não fossem crentes e todas as consequências disso. E a partir daí ela vai tentar arrumar tudo. Esse é um filme um pouco mais feminino, mas também é muito bonitinho. O próximo é Em Busca da Liberdade. Lembra que eu indiquei o Carruagens de Fogo? Então, esse daqui vai contar a história do Eric Liddell, que foi esse atleta que se tornou missionário na China. E esse filme vai focar no serviço missionário dele, que vai mostrar o contexto de quando os japoneses invadiram a China e ele foi para um campo de trabalho forçado. E é um filme muito, muito encorajador. O filme Em Nome de Deus, ele vai contar a história de um rapaz rebelde que ele é adotado por uma família cristã, mas em meio a tudo isso ele demora ainda pra conseguir entender todo esse amor incondicional que tá acontecendo ali. Então, pega pra assistir, que é um filme muito legal também. O próximo é O Terceiro Verso. Esse filme é muito fofo, porque conta a história de algumas crianças que elas querem ajudar a família a conseguirem pagarem as contas porque eles estão com dificuldades financeiras e elas vão tentar escrever um hino para assim conseguirem dinheiro suficiente. Então o filme vai contar a história das crianças que elas vão buscando aprender mais sobre o amor de Deus. E durante isso, a gente também vai aprendendo muito. O próximo é Paulo, Apóstolo de Cristo. Esse filme conta a história do apóstolo Paulo, só que mais focado no final da vida dele, no momento que Lucas teria ido até ele para escrever os relatos do livro de Atos. Então é muito legal porque ele dá um contexto histórico muito bom e ele também tem ensinamentos preciosos e muito bíblicos que a gente vê ali. O próximo é Perseguição. Se você gosta de ação, você vai gostar desse filme porque ele tem tiro pra lá e pra cá. E é um filme que conta a história de um pastor, na verdade de um evangelista, que um senador vai e arma pra ele um monte de situações pra ele ter sido como se fosse colocado num escândalo. Então é um filme bem interessante e também algumas coisas bem atuais. O próximo é O Poder da Graça. Ele vai mostrar sobre a história de dois policiais e o filme vai mostrar a questão do racismo, mas trazendo isso sem nada de vingança, diferente do que a gente tá vendo no mundo afora. Então o filme vai trazer a visão de como cristãos realmente devem lidar com essa situação. Então é um filme muito bonito que vai mostrar o que é o perdão cristão e verdadeiro. O próximo é Amor Lapidado. Esse daqui é um filme que conta a história de uma moça que tá doidinha pra casar e acaba que por causa disso, às vezes, ela vai entregando o coração dela até o momento que ela aprende que ela precisa aprender a esperar no Senhor. Então é um filme muito bonito que ele traz um romance muito cristão. O próximo, Talento e Fé. Esse filme conta a história de um jogador de futebol americano e também toda a trajetória dele, porque ele era um dos melhores do time. E também vai mostrar sobre o momento que teve a Revolução Jesus nos Estados Unidos por volta da década de 70, 80. Então vai mostrar várias pessoas do time se convertendo e também como o treinador depois ele se torna um cristão. Então é um filme muito legal que vai ser muito bom para assistir em família. O próximo, Em Defesa de Cristo, que conta a história real de um apologista chamado Lee Strobel. Conta a história de como foi que a esposa dele se converteu e ele, que era um ateu, estava totalmente despreparado para a conversão da esposa dele. Então ele vai tentar desprovar o fato de que Jesus realmente ressuscitou. E o filme é muito bonito porque ele vai trazer um lado de apologética muito bom. O próximo é Recuperando a Esperança. Esse filme conta a história de um jogador de beisebol que ele se tornou alcoólatra e depois acaba que ele tem que ser treinador de um time de crianças. E o filme vai contar como ele encontra a esperança e como também é um grupo que ele tem que participar da igreja. Então é muito interessante esse filme e legal de assistir em família. Eu Só Posso Imaginar. Esse filme é muito bom porque conta a história do Bart Miller, que é o vocalista da banda Mercy Me, e vai contar a história de como a música I Can Only Imagine, Eu Só Posso Imaginar, foi criada. Então vai contar a história dele, sobre como que era o relacionamento dele com o pai. E é um filme muito bonito porque vai contar a história de perdão, graça e como Deus pode transformar qualquer pessoa. O próximo é Indestrutível, Caminho para a Redenção. Esse filme vai contar a história do Luiz Amparini. Ele foi um veterano de guerra porque durante a Segunda Guerra Mundial ele foi capturado pelos japoneses e ele ficou tido como morto porque ninguém encontrou ele. E aí o filme é muito legal porque vai contar sobre como ele se converteu. Então é muito legal porque o filme vai contar sobre isso e é um filme que mostra sobre uma conversão verdadeira.
O próximo, Votos de Amor. Esse é um filme muito bonito que conta a história de um casal que eles estão passando por dificuldades no casamento e o marido ele quer se divorciar, só que a esposa ela não quer e eles fazem um trato de que depois de 30 dias, se o marido realmente quiser o divórcio, eles vão se divorciar. E é um filme muito bonito que vai mostrar sobre como permanecer fiel no casamento. O próximo é o filme Marcado pela Promessa. Esse é como se fosse a história moderna de José, do Egito, então fica muito interessante e bem diferente. Então é muito interessante porque vai mostrar sobre como Deus age mesmo nas situações mais improváveis da nossa vida. O próximo é um desenho animado que é O Peregrino. E eles fizeram um trabalho fantástico nessa animação, porque quando você chega no final, você tem aquele sentimento de querer estar com Cristo. Então é muito bonito porque vai mostrar a jornada de um cristão até a cidade celestial. O próximo é o filme O Preço Maior. Esse é a história de um missionário chamado Grant Staines, que ele foi missionário com a sua família e o filme vai trazer como se fosse a história de um jornalista que fica tentando investigar a vida desse missionário. Então é uma história muito bonita que vai mostrar sobre realmente um amor sacrificial pelo Senhor Jesus. O próximo é o filme Por Que Eu? Esse filme conta a história de um rapaz que ele nasceu em Israel, ele era judeu, só que ele era meio revoltado, então depois ele vai para os Estados Unidos e nos Estados Unidos ele conhece vários cristãos e ele realmente se converte. É a história real. E aí depois ele volta para Israel para ser um missionário e compartilhar o amor de Jesus, só que o filme também vai mostrar toda a perseguição forte que ele sofreu ali. Então é um filme muito, muito encorajador, muito bonito e que traz uma perspectiva muito interessante que eu, pelo menos, nunca tinha visto antes. O próximo é o filme Encontro de Casais. Ele também é um pouco de comédia, que vai contar a história de 3 casais que eles vão para um retiro, só que cada um com as suas particularidades. E o filme é muito bonito porque ele tem uma visão muito, muito bíblica sobre homem e mulher e sobre casamento. Então é um filme muito divertido que vai mostrar sobre como Cristo pode redimir e salvar os casamentos. O próximo é o filme 40 Dias. Esse filme é espetacular, que é a história da Abby Jones, que ela era diretora de uma das filiais da Planned Parenthood, que é uma das maiores filiais de clínicas de aborto dos Estados Unidos, e como que essa mulher, ela se tornou pró-vida, ou seja, ela se tornou contra o aborto. Então é muito legal porque o filme vai contar toda a trajetória dela. É um filme difícil de assistir porque ele mostra a cena de um aborto, mas também é um filme extremamente necessário pra gente saber naquilo que a gente acredita. O próximo é o filme mesmo, O Peregrino. Esse é um filme muito legal que vai contar a história do livro O Peregrino. Então, como a gente já falou um pouquinho sobre ele, vamos pro próximo, que o nome é Vitor. Esse filme vai contar a história de uma família que acabou de chegar nos Estados Unidos, só que o rapaz, o filho, ele começa a se envolver com muitas gangues e ele acaba ficando viciado em drogas. Só que no meio de tudo isso, a mãe dele está fielmente orando por ele para ele se converter. Então o filme, ele tem assuntos mais maduros, mas também é muito bonito de assistir. O próximo é Reflexos da Fé. Esse filme tem várias histórias paralelas porque vai contar sobre uma igreja e sobre algumas das famílias ali e as dificuldades que cada um tá passando, mas em como em meio a tudo isso o Senhor permanece fiel. É um filme muito legal de assistir e um filme muito bonito porque vai mostrar a fidelidade do Senhor e como que isso impacta a nossa vida hoje. E o próximo é Uma Jornada de Perdão. Conta a história de 2 irmãos que eles não se dão muito bem, mas os pais deles tinham pedido para que eles fizessem uma viagem de carro nos Estados Unidos, que seria a mesma trajetória que os pais tinham feito na lua de mel deles. Vai contar uma história de perdão e como que eles se reconciliam. E existe o filme 2 que se chama Presente de Natal. Esse filme vai contar a história de um dos irmãos que mora na Califórnia, mas que vai voltar para passar os feriados com a família. Então é um filme muito legal porque vai contar um pouco dessa trajetória, sobre como que eles estão indo. É um filme muito legal de Natal que você vai gostar. O próximo é A Procura da Liberdade. Esse filme vai contar a história de uma família de escravos que fogem para buscar a liberdade deles no Canadá. Enquanto isso, em paralelo, o filme também conta a história do John Newton, que foi o autor da música Amazing Grace, Maravilhosa Graça, que ele, antes de se converter, ele tinha sido ele tinha ajudado no tráfico de escravos, mas depois ele se converte e ele se torna uma das grandes vozes para abolir a escravidão. Então é um filme muito bonito que vai trazer esse paralelo e vai trazer uma história linda
de perdão e como o Senhor, ele nos salva por meio da sua maravilhosa graça. O próximo é Trajetória de um Campeão. Esse filme vai contar a história de um piloto de carro, é um tipo de corrida que é na lama, então é meio diferente, mas que ele não é um pai muito bom e a filha dele acaba sendo deixada de lado por causa disso. E vai contar a história dos dois e como que Deus está agindo na vida deles, e é um filme muito bonito sobre uma história de perdão. O próximo é Dinheiro Não É Tudo. Esse filme tem um pouquinho de comédia, que é a história de uma moça que ela trabalha num banco, ela é muito rica e ela vai e tem que passar 5 dias em um acampamento cristão. E por causa disso ela vai ter uma diferença cultural muito grande, e é um filme muito legal que mostra também como que Deus pode mudar as pessoas de uma forma para uma totalmente diferente por meio da redenção. O próximo é o filme Amor Sem Limites. Esse filme conta a história de um casal que passou por muitas dificuldades e depois a esposa simplesmente abandona o seu marido e seu filho. E o filme vai contar a história de como que depois ela volta. E é um filme muito bonito, falando sobre um amor de verdade e também sobre perdão. O próximo é Longo Regresso. Conta a história de um pistoleiro que depois ele se reencontra com a família e aí vai passando várias dificuldades e várias coisas de Velho Oeste. É muito legal porque é um filme diferente pra assistir. O próximo é Segunda Chance. Esse filme, quem atua é o Michael W. Smith. Ele é um cantor cristão. E é a história de 2 pastores que eles buscam ser fiéis a Deus, mas que eles passam por várias dificuldades. Então é um filme muito interessante que ele vai mostrar o que realmente significa ser igreja. O próximo é O Quarto Sábio. Esse filme é muito legal porque é como se fosse a história do quarto rei mago que teria ido visitar Jesus quando Jesus nasceu. Só que ele ficou pra trás nessa história. E o filme vai ser a trajetória dele buscando encontrar Jesus. Então vale a pena assistir com a família. Ele é um filme que não é muito grande, mas ele é muito bonito. O próximo é Em Busca do Paraíso. Esse filme eu achei muito legal a proposta dele, porque ele faz uma versão de O Peregrino, só que ele mistura um pouco. Eu achei que parece até algumas inspirações de Senhor dos Anéis, eu posso estar errada, mas ficou muito legal essa mistura. Mas a história é muito legal e eles têm umas conversas, uns insights muito bons. Então se você quiser assistir um filme O Peregrino com uma pegada diferente, você vai gostar desse. O próximo que eu vou indicar é Deixados pra Trás. E tem os 3 filmes, né? 1, 2 e 3. E é muito legal porque vai pegar como se fosse o contexto de fim do mundo, a volta do Senhor Jesus, e também como o povo de Deus está crescendo e lutando contra o mal no meio de tudo isso. O próximo é Em Busca da Carta Proibida. Vai contar a história de um rapazinho chamado Storm, que ele trabalha com o pai dele, que eles são donos de uma gráfica, e vai contar ali no meio da Reforma Protestante como que eles receberam uma carta de Lutero, e esse rapazinho, o Storm, ele vai fazer de tudo pra preservar essa carta. É um filme de criança, mas é muito legal de assistir, que pega um contexto ali da Reforma Protestante. Então assiste com a família que ele é muito legal. O próximo é Um Novo Plano. Esse filme conta a história de uma família que passa por dificuldades financeiras, mas mesmo assim eles não conseguem entender muito bem a questão de economizar, de não comprar tudo o que quer. Então o filme é muito legal porque eles vão passar por um momento que eles quase perdem tudo, só que nesse momento eles vão encontrar ao Senhor Jesus e eles vão, a partir daí, buscar se reestruturar. Então é um filme muito bonito também. O próximo é O Medalhão Perdido. Esse daqui é um filme mais de criança, que ele vai contar a história de um rapaz que ele mora com o pai, mas ele sente que o pai muitas vezes não expressa muito amor por ele. E aí ele vai procurar um medalhão que ele só funciona com aqueles que têm um coração bondoso. E aí nesse meio ele vai aprender sobre o amor sacrificial, e aí eles vão buscar acabar com o mal daquela história. O próximo, um dos meus filmes preferidos, que é Virtudes da Graça. Esse filme se passa no ensino médio e conta a história de uma menina chamada Grace, que ela é cristã e ela vai lidar com todas as questões de ter professores que não são crentes, colegas que não são crentes. E é um filme muito bonito que ele vai falar sobre a espera pro casamento, ele vai falar um pouco sobre design inteligente, sobre como se posicionar na escola. Então é um filme muito legal que você vai gostar de assistir. O próximo é Emblema da Fé. Esse filme conta a história de um policial que é cristão, só que no momento que ele tá tentando prender alguns criminosos, esses criminosos se voltam contra ele e ele acaba tendo um problema que ele fica paraplégico. E o filme vai contar a história dele, das dificuldades que ele passa, mas também sobre a fé dele no meio de tudo isso. Então é um filme muito bonito e que vai mostrar sobre a verdadeira fé, como que ela se mostra. O próximo é Antes que Seja Tarde. Esse filme ele vai contar a história de um rapaz bem mimado que ele vai pra Índia com os amigos dele e lá ele encontra um pai, e esse pai tinha acabado de vender a sua filha achando que ele estava fazendo uma coisa boa. Mas depois
depois ele vai e entende que ele vendeu a filha pra ser escrava. Então é um filme muito desafiador porque ele vai trazer a questão do tráfico humano e como isso ainda é uma realidade hoje, e também mostrando qual que é o papel dos cristãos no meio da luta contra o tráfico humano que ainda existe hoje. O próximo é o filme Mais Que Vencedor, que ele é dos mesmos produtores de O Fazendeiro e Deus, e esse filme também é história real, que vai contar a história de um homem chamado Leon, e ele passa por várias dificuldades na vida dele, porque ele veio de um lar super conturbado, mas também vai mostrar sobre a história do casamento dele, até o momento que ele converte. Só tem uma parte que eu não gosto, que ele tá passando por coisas difíceis e aí ele começa a gritar com o Senhor. Isso é uma coisa que, como crentes, isso nem deve passar pela nossa cabeça. Tirando essa cena, o filme ele é muito bom. O próximo é Uma Nova Chance. Esse filme conta a história de um homem que ele é um executivo, ele tá indo muito bem, recebendo muitas promoções no emprego dele, só que aí ele tem um AVC. E aí, nesse meio, enquanto ele tá no hospital, ele se converte e quando ele volta pro trabalho, a vida dele tá muito diferente porque ele já não é mais a mesma pessoa que ele era. E é um filme muito bonito, que busca mostrar a conversão dele e como que a salvação que o Senhor nos dá acontece. O próximo é o filme Policarpo. Esse filme conta a história de um dos pais da igreja, Policarpo, e vai contar um pouco da história dele, sobre perseguição aos cristãos, então é um filme muito legal de assistir. O próximo é A Virada de Jake. Esse filme conta a história do Jake, que ele tá trabalhando numa empresa, e aí depois o FBI descobre várias coisas que ele fazia de esquemas, e aí congela as contas dele, e ele é obrigado a voltar pra terra natal dele. E aí ele não tem outra escolha além de voltar pra terra natal dele, e lá ele vai encontrar uma antiga namorada dele, e aí vai contar a história dele com o pai. Então é um filme bem legal, é um filme bem basiquinho e muito gostosinho de assistir. Venha o que Vier é o próximo filme. Ele se passa no meio de uma faculdade de direito e ele vai focar bastante sobre a questão pró-vida, mas também ele vai contar a história de duas pessoas, um rapaz e uma moça, e também como eles se conhecem e a vida deles dentro da faculdade. Então é um filme muito legal de assistir, que ele também traz uns elementos muito legais pra gente pensar quando a gente for argumentar contra o aborto. Então pega pra assistir, que ele é muito bom. O próximo é um filme de comédia chamado Porque Eu, Senhor. Esse filme conta a história de um pastor que ele tá muito descontente e ele quer ser qualquer pessoa menos ele mesmo. E aí, no outro dia, ele vai se ver como sendo outras pessoas dentro da cidade dele. Então é um filme muito legal, que ele vai trazer a questão de como a gente pode encontrar contentamento no Senhor. E o próximo da lista é Guerra Interior. Ele mostra como se fosse a mente de uma pessoa. Então tem os personagens, a consciência, o coração, a memória, a vontade, a emoção. Então é muito interessante essa dinâmica que eles fazem, aplicando isso a um casal que tá passando por dificuldades no casamento. Então vai mostrando o que tá acontecendo aqui dentro também. Então é um filme muito legal, você vai gostar de assistir. E eu espero que você tenha gostado dessa lista de 100 filmes cristãos. Então, graças a Deus, nós temos esse monte de conteúdo e ainda teriam mais filmes. Então, eu espero que você tenha gostado. E a nossa pergunta do dia vai ser: qual é seu filme cristão preferido? Comenta aqui embaixo que eu vou amar ver as respostas de vocês. E não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade. E a gente se vê na semana que vem.